Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um Noar Podcast. Uma ótima noite para você que está chegando aqui no nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez, eu já te convido aí a se inscrever no nosso canal. Já estamos chegando aí a marca de 13 mil inscritos aqui no nosso canal. Cada vez mais pessoas novas chegando aqui, conhecendo os nossos episódios. São mais de 300 episódios aqui para você assistir, sempre com aquela missão de agregar na sua vida com conteúdo relevante, conversando aí com diversos profissionais. E você também pode seguir a gente nas redes sociais, seguir no Instagram, no TikTok e ouvir o Noar Podcast também no Spotify. Você pode estar aí fazendo seu exercício físico, no teu carro, no trânsito e ouvindo os nossos episódios. Hoje a gente tem um podcast muito legal, galera. A gente vai falar sobre um assunto que a gente nunca conversou aqui no nosso podcast. É a primeira vez. A gente vai falar sobre o Plano Safra, falando sobre incentivo para a galera que trabalha aí na agricultura, que é muito importante também aqui na nossa cidade de Bom Jardim. Não só em Bom Jardim, mas toda a nossa região é uma região agro, e a gente vai poder bater um papo muito legal hoje, porque eu estou recebendo a Ana Paula, que é gerente pessoal jurídica e responsável da agência de Bom Jardim, e a Tainá, que é gerente pessoa física e agro da agência de Bom Jardim da Cressol. Sejam muito bem-vindas aqui no nosso Noar Podcast. Muito obrigada. Para a gente é um prazer estar aqui junto com vocês. Trazendo para todos os ouvintes, né, e quem está assistindo a gente também, informações sobre como que funciona a Cressol, né, quais que são nossos objetivos, nossos planos aqui para a nossa cidade de Bom Jardim e região também, que a gente tem um plano de expansão aqui no estado, na nossa região serrana do estado do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui junto com vocês e também espero estar cada vez mais aqui também junto com a população. Com certeza. Tainá? É isso aí, é uma honra estar aqui falando principalmente desse assunto que eu sou suspeita a falar. Gerente agro é uma área que eu gosto muito, então eu acho muito importante a gente estar trazendo esse assunto, tirando as dúvidas, explicando um pouquinho para o pessoal poder conhecer cada vez mais. E a gente quer assim despertar isso nas pessoas, porque a gente vê a importância do agro e muitas das vezes o agro tem ficado um pouco de lado. A gente vê assim, que tem muitas pessoas que estão um pouco assim, desanimadas, deixando de correr atrás. Então, a gente quer trazer isso à tona, incentivar, botar o pessoal aí para a gente poder aumentar cada vez mais essa produção. E aqui, como Cressol, a gente sempre fala que aonde a gente está localizado, a gente tem o objetivo de desenvolver essa área. Então, se Deus quiser, nós vamos fazer um grande serviço aí em Bom Jardim para o pessoal do agro aí ficar bem atendido. Muito não legal. Só do agro, né? Sim, que legal, que legal. E a nossa região, ela tem uma vocação para o agro, né? A gente tem um povo que é acostumado a lidar com a terra e muitas vezes eles ficam tão focados só na terra que não veem as outras oportunidades que tem até para investir nesse serviço, nesse trabalho e melhorar as condições do plantio, da colheita, da venda, né? Sim. Existe um estudo que fizemos antes de inaugurar a nossa agência daqui de Bom Jardim, que entre Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Nova Friburgo, Bom Jardim é a cidade onde que tem a produção 3 vezes maior do que essas regiões. Olha, inclusive Friburgo, que hoje Bom Jardim está em torno de uns 30 mil habitantes, né? Friburgo acima de 200 mil e a gente tem uma produção maior do que a cidade vizinha. Então, o potencial que a cidade tem para desenvolver economicamente, né? Mal ou bem o produtor, a gente trazendo um incentivo para ele produzir mais, ele vai consumir mais no mercado. Então, vai trazer a possibilidade aqui no comércio local todo, né? Inclusive, a gente falando aqui no podcast, o crescimento para todos. Sim. Tanto para o comércio local e pelo município inteiro, trazendo oportunidades de negócios, né? Com certeza, com certeza. Muito legal. E a gente vai ter um bate-papo aqui muito interessante. Como a gente falou aqui, olha, Bom Jardim, a nossa região, tem uma vocação aí para o agro. Então, você que está assistindo nosso Noar Podcast, se você não trabalha no agro, com certeza conhece alguém aí da sua família, um amigo próximo que trabalha no agro, e eu convido você a mandar o link desse episódio para ele aí. Eu mando lá pro grupo da tua família, que com certeza vai ter alguém que vai se interessar e vai ser, como posso dizer, agregado também com as informações que a gente vai trazer aqui nesse podcast. Então, um podcast muito legal
que a gente vai abordar diversos assuntos aqui. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer o Plano SAF, o SAF Assistencial, que é o nosso grande parceiro aqui do Noar Podcast. Você que mora em Nova Friburgo, tem uma super novidade para você. O SAF Pet agora foi incluído no SAF Assistencial. E com um plano aí a partir de R$12, você pode incluir o seu melhor amigo, o seu cãozinho, no seu SAF Assistencial e ter descontos em clínicas veterinárias e também pet shop, além de um cartão de vacinação digital no smartphone, no aplicativo SAF Pet. E também você pode participar do Clube de Descontos Sou Vantagens, com descontos em mais de 260 grandes marcas, cursos online gratuitos com certificados e sempre está rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma. Então acesse o QR Code aqui e confira todas as novidades do SAF Assistencial e SAF Pet. Lembrando que o SAF Pet está disponível no momento somente para Nova Friburgo, mas em toda a nossa região tem SAF Assistencial. E se você ainda não é associado ao SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se. Amigos fazem planos, SAF Assistencial. E nós estamos conectados através da Free Online. A Free Online tem os melhores planos de internet e TV por assinatura. Você que está assistindo o nosso Noar Podcast, escaneando o QR Code que está passando na tela, você vai direto para o site da Free Online. Lá você pode escolher o melhor plano de internet e também TV por assinatura. Disponível em Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena. Toda a região está conectada através de Free Online, com os melhores planos para você. A Free Online é top, a Free Online é você feliz. E o nosso grande parceiro em Nova Friburgo também é a Soneca Colchões, localizada em Conselheiro Paulino e na Avenida Alberto Braune. A Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas do sono. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, da sua idade, sua condição de saúde também, tem um colchão adequado para a sua realidade. E lá na Soneca você vai encontrar os verdadeiros especialistas que vão poder te orientar. No Instagram você também confere todas as novidades, porque além de colchão lá tem sofá-cama, sofá retrátil, cabeceiras, travesseiros, uma grande variedade para deixar a sua casa linda e confortável. Soneca Colchões, Conselheiro Paulino e também na Avenida Alberto Braune. Escaneie o QR Code e confira todas as novidades. Lembrando que no WhatsApp também tem um atendimento personalizado para poder te orientar com qualidade. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. Gratidão aos nossos parceiros do nosso Noar Podcast. Vamos começar o nosso bate-papo e antes da gente entrar no assunto aí do Plano Safra, eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês. Quem é a Ana Paula, quem é a Tainá? Conta um pouquinho de vocês pra gente. Falando um pouquinho da minha história com a Cressol, né? Eu vim de cooperativas em geral, né? Eu trabalhei 7 anos na cooperativa de Macuco, né? Já legal. Deixando aí, ó, seu Marini, seu Marcos Tadeu Hertal, que é da cidade daqui de Bom Jardim, minha gratidão, né? Porque tudo que eu aprendi sobre cooperativa iniciou lá na cooperativa de Macuco, onde que trouxe para mim uma oportunidade também, uma oportunidade de crescimento, e hoje eu posso ter certeza que hoje eu estou aqui na Cressol por muita coisa que eu aprendi, né, na cooperativa de Macuco. Então, gratidão aí, nossos parceiros também. Então, assim, eu comecei, né, trabalhando na cooperativa de Macuco, trabalhando com os produtores rurais, vendo parte de documentação também para eles se associarem. Então, em produção, em atendimento, tudo lá eu fazia. E quando surgiu a oportunidade da Cressol vir para Cordeiro, que começou já tinha agência em Friburgo, e depois inaugurou em Cordeiro. Em Cordeiro vai fazer 4 anos, né, de agência, agora no finalzinho do ano. Quando eu vi a possibilidade da Cressol, busquei saber um pouco sobre como que funcionava a Cressol. E eu digo que eu sempre quis trabalhar em uma instituição, uma empresa, onde que trouxesse sentido, onde que eu pudesse fazer diferença na vida das pessoas. Porque existe a parte de diferença positiva e negativa. Eu quero fazer uma diferença positiva, né? Onde que a gente acredita no nosso trabalho, a gente vê o desenvolvimento. Eu acho que isso é o que traz mais satisfação para a gente vai trazer ali, né, alguns cases de sucesso que a gente já teve com alguns produtores e cooperados nossos. Então, é isso que faz sentido, né? Já estou na Cressol também, junto com a inauguração da agência de Cordeiro, já vai fazer 4 anos.
Temos um plano de expansão aqui para a nossa região do estado do Rio. Inauguramos aqui em Bom Jardim no final de novembro, dia 28 de novembro. Vamos abrir uma nova agência também em Teresópolis. Olha que legal. Em agosto, setembro, vai inaugurar uma nova agência e ano que vem também vai ter uma outra agência aqui mais próximo da gente. Então, nosso plano de expansão está abrindo uma agência por ano aqui na nossa região serrana do estado do Rio, onde que vai trazer muita oportunidade de negócios, vai trazer muita oportunidade de emprego também. Eu tenho certeza que nossa região serrana do estado do Rio tem um potencial muito grande de crescimento e espero que a gente da Cressol possa contribuir cada vez mais para esse crescimento daqui. Com certeza. E você, Tainá? Isso aí. Eu tenho o mesmo tempo que a Ana, né? Vou fazer 4 anos agora na Cressol. E eu comecei lá na agência como caixa. Hoje estou aqui como gerente. Então, isso eu falo que é muito gratificante para mim. E uma coisa que a gente sempre gosta de falar é o quanto a Cressol cuida de toda essa parte, né? Então, a gente fala que a Cressol cuida da gente, a gente cuida dos cooperados. Sim. E a Cressol, ela se importa muito com essa parte de relacionamento, dessa parte de pessoas. Então, isso eu falo que é algo que deixa a gente com o coração, assim, quentinho, da gente se sentir, assim, tão acolhido ali na empresa. E isso faz com que a gente queira cada vez mais se dedicar, fazer com que a Cressol possa crescer cada vez mais. Eu falo que dá muito orgulho de ver o quanto ela vem crescendo. Que legal. A gente começou lá no Ceasa, com uma salinha pequenininha, que foi começando a atender os produtores, porque a Cressol ela veio do agro. Então, assim, hoje ela atende a todo tipo de pessoa física, pessoa jurídica e o agro. Mas ela começou lá do agro, com 2 produtores rurais que tinham interesse de fazer aquilo ali crescer e melhorar. Então, assim, a Cressol ela sempre estuda as áreas onde ela vai inaugurar uma agência. Ela sempre vê essa parte de produção rural também, para que ela não deixe de atender nenhum tipo de público. Então, a gente tem a agência lá, que começou pequenininha, hoje ela já se expandiu. Tem uma agência maior lá em Conquista, para atender os nossos produtores. Temos a agência de Cordeiro, chegamos a Bom Jardim, agora estamos indo para Teresópolis e a gente não para de crescer. Então, isso eu falo que é algo que a gente fica assim, muito feliz em poder falar, porque assim, a gente sabe que tem muitas instituições, comércios que às vezes estão, né, cada vez mais migrando para a parte digital e a gente vem com o intuito de mudar isso aí, que a gente quer cada vez poder estar mais perto das pessoas. A gente não quer deixar essa parte de relacionamento se perder. Então, a gente vem para despertar exatamente essa parte na área onde que a gente está. Hoje, aqui em Bom Jardim, né, estamos aqui no podcast com esse intuito. A gente poder trazer informação, poder demonstrar para as pessoas o nosso interesse em atender, em explicar, em ajudar, para a gente poder fazer todo... que a gente fala. A Cressol, para ela crescer, os cooperados dela precisam crescer também. Então, a primeira coisa que a gente foca é no cooperado. Que legal. Ele tem que estar bem atendido, ele tem que estar com a parte financeira dele adequada, tudo certinho, para que ele possa fluir. E, com isso, a Cressol... Todo mundo ganha, né? Todo mundo cresce. Com Isso certeza. é muito legal. E eu acredito que é esse que é o grande sentido de uma cooperativa, né? Sim. O próprio nome vem, né? De cooperar, né? Então, não é só um que ganha, não é só um lado que ganha, né? As pessoas acabam tendo um olhar para os bancos, em geral, como se o banco fosse um grande vilão, né? E as pessoas têm muito medo. Será que eu vou fazer isso? Como que vai ser? E aí, a gente teve, né, nos últimos anos, o nascimento aí dos bancos digitais, sempre colocando os bancos grandes assim como grandes vilões e tudo mais. E essa sua fala é muito legal, de trazer realmente o cooperado, o cliente, né, digamos assim, mais perto de vocês e ele se sentir parte. Ele não é apenas um que visita a agência, não, ele faz parte, né? Eu acho que isso é um grande diferencial, né? Sim. Com certeza. Destacando que, assim, a Cressol aqui no estado do Rio, nós temos 3 agências, vamos para 4. Só que a Cressol fez, na semana passada, 30 anos de sistema.
Olha que legal. Estamos em 19 estados, são mais de 1 milhão de cooperados espalhados pelo Brasil. Sim. Então, assim, estamos em período de expansão, porque como que funciona a cooperativa? A gente tem as nossas singulares, que são agências, nossa sede administrativa. A nossa sede administrativa é Santa Catarina e Rio, em Santa Catarina, e pega toda a região de Santa Catarina e o Rio de Janeiro. Então, cada estado ela tem uma sede administrativa. Minas tem a Cressol Minas, né, onde que tem aquela administração, e em torno de todos esses estados, a gente está aí, fez 30 anos, e a nossa sede administrativa de Santa Catarina fez 20 anos. Então, estamos em constante crescimento. Só a nossa sede administrativa Santa Catarina e Rio, nós temos mais de 40 mil cooperados. Então, em instituições bancárias são clientes, para a gente é cooperados. Então, a gente tem, de acordo com o nosso sistema, a Cressol, a cada 3 anos a gente dobra de tamanho. Então, temos perspectiva aí de crescimento na nossa região aqui do estado do Rio, e nós temos um compromisso também com o Banco Central de expandir o cooperativismo nessa região exata serrana do estado do Rio de Janeiro, porque é onde que a gente tem os recursos. Nós nascemos, né, como a Tainá falou, nascemos do agro. A Cressol iniciou lá no interior do Paraná com R$700. Olha que legal. Um grupo de cooperados, um grupo de pessoas se reuniram, tinham muita dificuldade de acesso a crédito na época, né? As instituições eram muito limitadas a grandes propostas, a grandes produtores, então aqueles pequenos tinham muita dificuldade de ter acesso a crédito, e para que eles conseguissem expandir, né, e melhorar a sua produção, eles precisavam ter acesso a crédito. Então se juntaram, formaram uma cooperativa, foram aumentando o número de associados com o valor de capital, cada valor de capital que eles colocaram. E depois foram ao BNDES solicitar recurso, e foi a liberação do primeiro recurso, depois isso foi expandindo, e hoje nós somos a maior repassadora de recurso rural para a pessoa física, principalmente para o pequeno produtor, que é onde que tem aqui maior parte daqui em Bom Jardim, né? A gente tem muito pequeno produtor aqui em Bom Jardim, então a gente tem muito que trabalhar aqui na nossa região também. Sim. Hoje, qual é a característica de um pequeno produtor? O que considera ser um pequeno produtor? Ele vive ali da agricultura familiar. Entendeu? Aqui em Bom Jardim, por exemplo, essa área ela é muito grande. Porque é ele que faz todo o serviço. É ele que cuida da terra, é ele que planta, é ele que cuida, é ele que colhe. Então, ele vive da agricultura familiar. Entendeu? E muitas das vezes ele vai passando aquilo ali de geração em geração. Então, esse é o nosso pequeno produtor, que é o produtor que vive daquilo ali. Mas a gente também tem os médios e grandes produtores, que muitas das vezes a gente tem lá um empresário que também é produtor. Mas a renda dele não vem ali do agro. Ele tem os dois tipos de renda. Então, ele não se enquadra como um pequeno produtor. Que é o que a gente fala, que, por exemplo, igual quando a gente está vendo uma linha de crédito para um produtor rural, né? O que a gente precisa ver? A parte de documentação dele. E como que eu vou comprovar que ele é um pequeno produtor? Por isso que a gente pede para eles irem na Emater. Porque lá na Emater, eles vão solicitar a documentação dele, eles vão avaliar a produção desse produtor e vão dar a ele um documento que antigamente era a DAP e hoje é a CAF. Esse documento comprova que ele é um pequeno produtor e ele pode adquirir as linhas de crédito rural pelo Pronaf. Que o Pronaf ele tem linhas com as taxas mais baixas. O Pronamp já muda um pouquinho as taxas. Por quê? Porque já não é um produtor que vive daquilo ali. Ele já tem uma outra fonte de renda, entendeu? Sim. Então, essa diferença aí. Esse pequeno produtor, ele vive da agricultura familiar e ele tem um documento que ele comprova que ele vive daquilo ali. Então, a gente pode confiar, né, nessa parte de documentação ali para liberar para ele um crédito rural com uma taxa ainda melhor. Que legal, que legal. E hoje, esse pequeno produtor da nossa região, quando ele chega na Cressol e precisa de uma ajuda, de um investimento para poder expandir talvez ali a sua plantação ou fazer uma diversificação da plantação dele, como que é esse processo? Como que vocês hoje chegam junto aí com esse produtor? Então, a Cressol, além da gente, né, como a Ana falou, a gente é um dos maiores repassadores das linhas de crédito. Então, a gente tem muito recurso para estar atendendo. A gente tem muitas linhas,
São diversas linhas, por isso mesmo que a gente vai fazer um evento aqui em Bom Jardim, para a gente poder estar passando essas linhas que a gente tem para os produtores. Então, o que a gente faz? A gente faz as visitas a esses produtores para entender a demanda deles, o que eles estão precisando, o que eles produzem, como que é o dia a dia deles, para a gente poder entender e adequar ele à linha específica. Ah, beleza, já fiz a visita ao cooperado, agora o que eu vou fazer? Eu vou ver a parte de documentação desse cooperado. Então, o que ele precisa ter? Ah, eu faço o plantio aqui de tomate nessa área aqui da propriedade. Ok, essa área de propriedade, ela é sua? Sim, eu tenho escritura, então a gente vai ver a documentação dessa propriedade, CCIR, ITR, o CAR. Muitas das vezes o produtor não está tão habituado a esses nomes. Então o que a gente faz? A gente explica, a gente mostra para eles aonde eles vão conseguir essa documentação, igual que eu te falei aqui sobre a CAF, que ele vai na Emater e eles vão analisar para poder entregar esse documento para esse produtor. Então, ele tem os lugares certinhos onde ele vai para conseguir adquirir a documentação que ele precisa. A documentação precisa estar atualizada. É igual quando você tem o seu imóvel. Você não paga lá o IPTU? Sim. O produtor ele também paga o imposto da propriedade. Então, esse imposto precisa estar em dia. Então, a gente precisa do documento. E, se caso ele não tiver, a gente vai ajudar ele, vai dar o direcionamento para ele saber onde ele precisa ir, para ele poder ter a documentação certinha. Mas, às vezes, esse produtor não é o proprietário, mas ele arrendou aquele pedaço de terra ali. Então, ele também vai conseguir adquirir o crédito, porque, através do contrato de arrendamento, a gente consegue fazer a liberação do crédito rural para ele, desde que a documentação dele esteja toda ok. Então, a gente fala que, a princípio, para ele adquirir o crédito rural, começa pela parte de documentação. Ah, o produtor tem a documentação? Tem. Então, a gente vai conferir ela. Ah, ele ainda não tem? A gente vai dar o direcionamento e vai ajudar ele para que ele consiga ter toda a documentação. Tem a documentação, já fizemos a visita, a gente vai dar andamento ao projeto daquela proposta, porque tudo é muito bem elaborado, tem a parte de projeto para analisar, entender como que vai ser, igual que a gente falou, que a gente tem as propostas de crédito rural que a gente faz lá, que são voltadas para o pessoal que mexe com a lavoura, eles correm risco daquela lavoura ali não dar certo. Então, a gente tem as propostas adequadas para que eles tenham o seguro daquela lavoura ali, para que, se caso der algo errado, ele não tenha nenhum tipo de problema. Então, a gente faz o acionamento, a gente faz todo o acompanhamento. Então, por exemplo, a gente fez o crédito rural para o produtor, a gente vai estar indo lá depois também para fazer uma avaliação, uma fiscalização, para verificar se ele fez o que ele acordou com a gente, como que está o andamento da lavoura. A gente faz todo o acompanhamento. A gente brinca que quando a gente segura na mão do produtor, a gente não solta mais. É até o final, até a gente, porque é muito gratificante quando a gente chega para visitar e vê aquela lavoura toda bonita, ou um gado muito bem cuidado, um produtor feliz, cada vez crescendo, porque já aconteceu da gente visitar um produtor que, quando a gente começou a conhecer ele, tinha lá 3 vacas. Hoje já está com 20. Olha que legal. E graças a esse crédito rural, que a gente fala que é um crédito que vem, que muita gente queria poder pegar e nem todo mundo pode. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer incentivar esse pessoal que pode adquirir essa linha de crédito a cada vez mais aproveitar desse recurso. Sim. Porque é um recurso maravilhoso, que muitas das vezes tem crédito lá que a gente consegue com taxa de 3% ao ano. Aonde você vai conseguir? 15, né? Uma Selic hoje é a 15, você pegar um crédito a 3%, pode manter o seu recurso aplicado e fazer a contratação dentro do crédito rural. Exatamente. Que maravilha, que maravilha. Você falou que alguns podem, outros não podem. Além dessa questão da documentação, tem outro pré-requisito que a pessoa precisa ter, porque me chamou a atenção essa questão de alguns não podem. O que impediria também alguém de ter acesso a esse crédito nesse sentido? É porque o que a gente fala? O crédito, ele é voltado para o produtor. Então, por exemplo, você como pessoa física poderia adquirir? Não. Então, mas às vezes acontece, porque é um crédito tão bom que muitas pessoas vêm nos procurar para adquirir. Mas é o que a gente explica. Esse crédito é um crédito para os produtores. Entendi. Tanto que tem diversas linhas. Tem linha para aquisição de maquinário, tem linha para custear ali o ano safra desse produtor,
tem linha para aquisição de animais, tem linha para começar uma lavoura, outra para manter a lavoura. São muitas linhas de crédito. Só que elas são voltadas especificamente para o produtor rural. Sim. Então, outras pessoas não vão conseguir adquirir. Entendi. Mas a gente também, é o que eu te falei, tem também a parte do Pronamp, que já é para o médio e grande produtor. Sim. Porque, às vezes, ele não vive da agricultura familiar, mas ele tem a propriedade, ele tem a documentação, ele tem receita rural, ele tem alguma coisa ali naquela propriedade. Então, a gente pode também liberar o crédito para esse tipo de produtor. Só mudam a taxa, muda às vezes a linha de crédito, mas a gente consegue atender. O que precisa fazer é elegibilidade. Primeiro, né, verificar a documentação, né, as documentações necessárias. E para isso a gente costuma falar até com os pequenos produtores, que é onde que tem mais dificuldade nessa documentação, que geralmente o médio e o grande produtor já tem todos e já também tem uma assessoria melhor para poder conseguir, né, se adequar. Mas o pequeno tem muita dificuldade. Sim. Então, se a gente falar o nome dos documentos, né, como a Tainá falou, eles têm muita dificuldade de entender. A gente pede para traz sua pastinha de documentos, às vezes eles têm tudo e não sabem. Traz sua pastinha de documentos e a gente vai dar toda assistência junto com alguns técnicos que fazem um projeto e também, se caso os técnicos não consigam elaborar alguns documentos, a gente tem outros parceiros que também a gente pode estar destinando. Então, a gente pede autorização, olha, nos autoriza a gente verificar e regularizar toda essa documentação, deu um ok, a gente tem parceiros para poder ver toda essa parte. Então, é onde que a gente verifica que mais desanima o produtor, é a parte de documentação. Eu não posso pedir para ele, vai lá e traz esse documento aqui para mim. Ele vai ficar perdido, ele tem que entender do negócio dele, da produção dele. Documentação é a nossa parte, trazer essa informação para ele. Então, primeiro, é a documentação necessária, né? Depois, documentação está ok, verificar o projeto junto com visitas, né, na propriedade. E terceira, finalizar o crédito, né? Ver o valor de crédito adequado, né? Garantias, que como é uma taxa muito baixa, às vezes depende de garantias, né? De avalista, ou imóvel, ou às vezes até um veículo alienado, dependendo da situação e o valor da proposta. Então, o produtor ele precisa vir até nós, trazer a demanda, nós visitamos e verificamos a viabilidade de cada crédito tomado. Isso a gente está falando de pequeno produtor, mas tem empresas PJs também que podem estar contratando crédito rural desde que eles sejam desse segmento e tenham KENAI no CNPJ deles. Então, existe um plano de expansão muito grande para o produtor rural e eu tenho certeza que a nossa região serrana aqui tem muito a crescer, trazendo cada vez mais informações. Nós vamos realizar, né, um evento realizado no Plano Safra, que a gente vai falar sobre as linhas de crédito, como fazer para contratar, as documentações necessárias. O podcast, né, está sendo, né, a gente conversando aqui, no próprio dia 1º vai ser onde que o governo vai estar disponibilizando as linhas e taxas de juros. Então, a partir desse dia, a gente vai estar trazendo informações também. E no dia 10, a gente vai concretizar, falando sobre as documentações necessárias, taxas de juros, créditos tomados. Vai ter empresas parceiras também presentes no evento, com exposição de maquinário, exposição de drone. A Fiat vai estar junto com a gente, a Honda vai estar junto com a gente. Então, vai ser um evento muito bacana, trazendo muita informação e também muita oportunidade de negócio. Que legal. Onde que vai acontecer o evento? Vai ser no Galpão Cultural daqui de Bom Jardim, às 18 horas, numa quinta-feira, dia 10. Que legal, cara, que legal. E é o que a gente está falando aqui, precisa ter informação. Porque Sim. muitos produtores acabam desanimando, a gente estava conversando isso antes de começar a gravação, porque eles muitas vezes se sentem sozinhos, né? E tendo que tirar sempre o investimento do bolso para poder arcar. E com aquele medo, né? E se eu perder tudo? Né? E se eu investir aqui o que eu tenho e não der o retorno? Eu conheço diversas pessoas próximas de mim que sempre relatam esse receio, esse medo e muitas vezes relatando até o desânimo de continuar com a lavoura justamente por essa imprecisão de muitas vezes, porque não é garantia, você plantar não é garantia que você vai conseguir colher e se você colher também não é garantia que vai ter preço suficiente para arcar
com o investimento que você fez. Porque é aquela questão, né? É a demanda da oferta e da procura. Quando um alimento ali está em baixa, o preço vai subir. Mas se ele for colher algo que está todo mundo colhendo junto, a tendência é que seja menos. Então, acaba que quando tem pessoas assim, como vocês, como a Cressol, que pega na mão, né? Como você disse, que está junto, a pessoa, o produtor, ele se sente mais confiante, né? Exatamente. A gente teve um case de sucesso daqui de Bom Jardim, né? Um produtor onde que a gente vinha falando sobre as linhas de crédito rural e ele decidiu acreditar na gente também e faz essa liberação. Ele queria fazer um novo plantio, né? Onde que ele ainda não tinha feito, mas ele queria começar a fazer batata doce na propriedade dele. E ele tinha um recurso para fazer à vista, na verdade. Só que a Selic, né, já estava num patamar mais alto, então, e a linha de crédito rural muito mais baixa do que a taxa de juros que ele ia receber no rendimento. Então, ofertamos para ele deixar esse recurso aplicado e fazer um crédito rural. Ele fez a lavoura, né, realizamos a verificação da documentação dele, ele viu tudo que ele ia precisar para a lavoura, junto com o técnico, fez todo o acompanhamento, só que, por algum motivo, aquela lavoura dele não teve o resultado que ele tinha, que ele esperava, né? Então, o que ele chegou? Ele chegou para a gente. O que é muito importante, sempre conversa com o seu gerente, né? No caso, temos a Tainá na agência daqui de Bom Jardim, como gerente agro, traz para a gente informações, porque a gente pode ajudar. Então, ele trouxe para a gente a demanda, falou assim, olha, Ana, eu estou preocupado com minha prestação do crédito, porque aquilo que eu esperava produzir, eu não vou produzir. Então, a gente falou assim, não, calma, vamos verificar junto com o crédito que você fez. O técnico fez a visita e identificou que o motivo dele não ter tido o retorno que ele esperava foi pela alta das chuvas naquele período. Então, a batata doce ela não desenvolveu o suficiente para conseguir vazar e colocar isso no mercado. Então, o que a gente identificou? A gente fez todo um laudo de acompanhamento. Como ele fez o crédito rural, existe o seguro, que é o seguro do Proagro. Então, cobriu a proposta dele e ainda deu uma garantia de renda mínima a ele. Então, imagina só, se esse produtor tirou um recurso do bolso, às vezes vendeu um veículo, vendeu alguma coisa para poder produzir mais e, de repente, perdeu a lavoura. Isso ia desanimar. Isso ia trazer para ele, talvez, uma visão negativa sobre uma produção, né? Ou desistir ou fazer outra coisa. Mas não, ele viu, né, teve a garantia de renda mínima que ele teve a quitação do crédito dele por conta do Proagro, manteve o recurso dele lá aplicado e ele produziu de novo. Plantou novamente, está aí todo ano, né, aumentando a sua produção. Isso que é satisfatório. A gente trazer para eles que mesmo que tenham recurso próprio, vale a pena manter o recurso próprio aplicado. Hoje, com uma taxa Selic aí a 15% ao ano, o rendimento dá mais do que 1% ao mês, vale a pena manter aplicado, e o crédito rural ele dá menos do que esse valor. Então, a gente vai ter aí disponibilização pelo governo agora falando sobre as linhas, né, as taxas de juros também, o que vai mudar, né, que o ano safra, né, 24 e 25, foi uma taxa, agora 25, 26, vai ser outras taxas, outros prazos, mas mesmo assim vale muito a pena investir e vale muito aumentar a sua produção. E é isso que a gente quer trazer, essa mentalidade. Não é só sobre pegar crédito, mas sim você está investindo no seu negócio, no seu tempo, que eu tenho... todo mundo conhece, talvez, esse modo de dizer time is money. Time is money, tempo é dinheiro, realmente. A gente está aqui, a gente está vendendo nosso tempo, nossa qualidade de vida. Então, se você pode fazer de uma forma cada vez melhor, né, onde que você vai produzir melhor, onde que você tem uma assessoria, com certeza eu acho que vai expandir. Eu tive há 2 semanas uma reunião gerencial em Santa Catarina, né, onde que a gente fez junto com todos os responsáveis de cada agência, e teve uma fala do nosso diretor comercial que eu gravei para mim, e é esse o sentimento. Nós não somos uma instituição financeira cooperativa, temos todos os produtos e serviços de um banco, nós estamos falando muito do crédito rural, mas nós atendemos pessoa física, jurídica, temos todas as linhas de crédito, mas somos uma cooperativa. A gente desenvolve se o nosso cooperado desenvolver. Então, ele trouxe para a gente, nós não estamos aqui para bater meta.
Nós estamos aqui para gerir resultado. Porque se a gente trouxer resultado com os nossos cooperados, a meta é consequência. Então, se eu tenho certeza, se você no seu negócio, se você expandir, se você aumentar, você vai aumentar sua movimentação e a gente cresce junto. É verdade. Então, hoje você tem aqui o podcast, né? Tem um produtor que ele tem a produção dele, tem uns empresários que cada um no seu ramo. Nós trabalhamos também com parceria com algumas empresas de trazer educação financeira também para os colaboradores, porque a gente entende que se ele tem um colaborador que, de repente, ele não está legal financeiramente, infelizmente, não é só pelo dinheiro. Aquilo influencia a nossa vida inteira. Se o seu financeiro não estiver legal, às vezes seu relacionamento dentro de casa não está legal, aí você desconta isso no trabalho e produz menos, que às vezes causa uma demissão. Então, a gente traz para os nossos cooperados, tanto no produtor quanto em empresa, a possibilidade da gente estar crescendo juntos. E crescendo juntos, principalmente com os próprios colaboradores dele. Então, qual que é a diferença da Cressol? Relacionamento. Nós queremos estar perto, estar próximo e também desenvolver o cooperado dentro das capacidades deles também e das nossas, mas com certeza trazendo cada vez mais aumento de produtividade. Com certeza. É interessante isso, que eu vi uma pesquisa recente dizendo que uma das principais causas de divórcio que tem acontecido é por problemas financeiros, porque o casal acaba separando porque a finança não está legal, aí acaba prejudicando tudo, até o relacionamento dentro de casa, né? É incrível isso, né? Exatamente. Então o pessoal acaba que... E o nosso país precisa de educação financeira, né, gente? Com o pessoal achando que jogar em questões de aposta é investimento, né? Os tigrinhos da vida e tudo mais. Não é investimento, né? Isso daí não é renda extra, né? Nada disso. Mas as pessoas acabam se iludindo muito por falta de conhecer realmente, né? Ainda a questão do dinheiro fácil ainda predomina muito a mente das pessoas. E nada vem de graça, né? Nada vem fácil. Tem que ter muito trabalho envolvido para a gente poder crescer na vida, né? Com certeza. A gente tem que desconfiar do que muito rentável, muito fácil. Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. Fala sério, eles são parte da família mesmo, não é isso? Acho que ele concorda, né? E família, já sabe, a gente protege. Agora, quem já é um associado do SAF Assistencial também pode dar aquele upgrade para o seu pet, não é isso, Mal? E sabe qual é a melhor parte? Por um valor super acessível. Aproveite essas condições para garantir benefícios incríveis também para o seu pet. Afinal de contas, eles são parte da nossa família, né? Mete pra câmera. Você sabia que muitos dos sintomas do dia a dia, como fadiga, ansiedade, intestino preso, TPM intensa ou baixa imunidade, podem estar ligados a desequilíbrios bioquímicos no seu corpo? Na consulta ortomolecular, eu investigo a causa dos sintomas através dos exames e escuta individualizada. A gente não trata só a alimentação, tratamos o corpo como um todo, com foco em equilíbrio nutricional, hormonal e metabólico. Você recebe um plano exclusivo com base no seu estilo de vida, exames e queixas. Uma alimentação funcional, suplementação, ajustes no sono, intestino, ansiedade, tudo de forma natural e personalizada, feito exclusivamente para você. Com esse cuidado, minhas pacientes relatam mais disposição, melhora na pele e intestino, redução da ansiedade e até mais clareza mental. É sobre cuidar do corpo com estratégia. Se você quer cuidar da sua saúde de forma completa e entender de verdade o que o seu corpo está pedindo, agende sua consulta ortomolecular comigo. Vamos cuidar da sua saúde com carinho e consciência.
Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Porque não existe nada fácil, nada vem de graça, né? Tivemos alguns episódios aqui na nossa região também de pirâmide financeira. Verdade. Onde que algumas pessoas, não só quem tem menos entendimento, até pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, veio a cair, né, nessa questão. Trouxe para a cidade também uma baixa produtividade, porque às vezes aquele valor que investiu ali acabou perdendo. Então vai ter que refazer, recalcular a rota. Não existe rentabilidade milagrosa. Desconfie. Existe sim algumas aplicações financeiras, algumas fontes de investimentos, né, onde que você é risco versus retorno, onde que você queira correr mais risco, porque quer ter um retorno maior, né? Que tem a Bolsa de Valores, né? Tem o Bitcoin, né? Então, tem as moedas virtuais e tem nós como instituição financeira onde que tem investimentos de renda fixa. O que a gente traz de informação para quem está ouvindo aqui a gente? Vai fazer uma aplicação financeira, está em dúvida? Pesquisa no Google, tem o site do Banco Central também, o índice de Basileia daquela instituição financeira, porque não é só a FGC que dos bancos, que é o nosso aqui é da cooperativa FGCOP, não é só sobre esse valor, mas sim sobre como que está a saúde financeira daquela instituição. Por quê? O que é o índice de Basileia? O índice de Basileia mede quanto de liquidez tem aquela instituição. O que é liquidez? Quanto mais rápido se eu aplicar um dinheiro para precisar resgatar, eu tenho a hora que eu precisar. Então, hoje, como cooperativa, nós somos mais exigidos pelo Banco Central do que os bancos tradicionais. A cooperativa, o índice mínimo da cooperativa é 13 e dos bancos é 11. Hoje, a nossa Cressol Vale Europeu, que é a nossa sede administrativa, o nosso índice de Basileia está 23. Então, o mínimo é 13, a gente está em 23. O que significa isso? A cada 1 milhão de contratos, a gente deveria ter 130 mil de patrimônio físico, fora aplicações, né, fundo reserva e tudo mais. Então, a cada 1 milhão de contratos de crédito tomado, a gente tem
230 mil de patrimônio físico. Isso então traz uma segurança maior para quem tem conta com a gente, para quem tem uma aplicação financeira com a gente. Fora esse valor, a cooperativa também tem o fundo reserva. A gente tem o nosso fundo reserva da nossa sede administrativa, né, de Santa Catarina, e tem um fundo reserva da nossa central maior, que é a Central Bazé, que contempla, né, os 19 estados, né, esses mais de 1 milhão de cooperados. Então, nós temos 3 garantias. Nós temos o fundo reserva da nossa sede administrativa, o fundo reserva da nossa central Bazé, temos o FGC, né, que é o FGCOP para as cooperativas, e temos o nosso índice de Basileia, que é um índice muito robusto para a nossa instituição, onde que traz para todos que têm conta com a gente uma segurança maior em ter uma aplicação com a Cressol. Então, desconfie quando tem uma aplicação muito exorbitante, que dá uma precificação muito alta, verifica certinho como que funciona, porque é o risco que está correndo. Né? Se tem uma rentabilidade muito maior, o risco também é grande. Então, a gente verifica dessas informações que hoje temos os bancos digitais, né? Temos as instituições financeiras, os bancos privados também, e temos nós como cooperativa. Então, tem público para todos, né? Nós estamos indo à contramão dos bancos. Enquanto os bancos estão fechando mais agências, migrando para o digital, a gente está abrindo mais agências, trazendo relacionamento. Porque eu vi um tempo atrás na internet... E uma pessoa dentro de um podcast falou, se você não quiser ser trocado pela inteligência artificial, não seja um robô. Se você não quer ser trocado por um robô, é só não ser um. E é exatamente isso. A gente está aqui, está próximo, está conversando, trazer informação. Porque o dia a dia, a informação, a gente dá um clique no celular e lá chega, mas às vezes a gente acaba agregando mais coisas no nosso dia a dia, onde que a gente precisa de um segmento melhor. Não estando aquele pronto, aquele pré-aprovado, a gente precisa te escutar, para a gente saber o que a gente consegue fazer de melhor. Então, procura ver a solidez da instituição, a liquidez daquela instituição onde que vai fazer a movimentação de conta e a segurança também de você ter um gerente com um WhatsApp onde que você pode entrar em contato para qualquer dúvida, né? Isso faz toda a diferença, que é o que a gente traz aqui para a nossa região. E é assim que a gente trabalha. Muito legal mesmo. E hoje em dia isso está sendo um diferencial grande, porque cada vez mais esses bancos eles querem empurrar todo mundo para o digital, né, para resolver tudo lá só no aplicativo, não venha falar comigo aqui, e vocês vão realmente na contramão, né? Venham falar comigo, né? Eu quero poder ajudar, né? E isso daí é um grande diferencial. Eu estava até partilhando com vocês, né, que eu tive experiência com outro banco aí que faltou pouco, falei assim, por que você veio aqui, né? Faltou pouco falar isso, por que você veio aqui? Mas porque nós somos MEI ainda, né? Nós não estamos ainda como microempresa, estamos como um microempreendedor individual. E muitas vezes eu vejo que os bancos não têm muito apreço assim em chegar a incentivar o MEI, né? Mas é o que você falou. Todo mundo tá ali como um MEI, mas não pretende ficar como um MEI pro resto da vida, né? Um MEI daqui a pouco vai se tornar uma microempresa e depois, com a graça de Deus, vai crescendo cada vez mais. Mas eu vejo que realmente é difícil, muitas vezes, as instituições terem esse pensamento. É fácil você querer o investimento e aquela empresa lá depois que ela estiver grande. Mas o pequeno, quem está começando, é como vocês estão falando, o pequeno produtor. Mas quando o cara estiver grande, ele vai lembrar de quem? Da Cressol que está ali desde o começo ou de uma instituição X? Muito provavelmente é quem investiu no começo. Então, até para você que está assistindo o nosso No Ar podcast aí, coloque isso aí também na sua mentalidade. A gente, como cliente, também tem que chegar junto com as empresas que incentivam o começo. Quem está ali no começo. Porque depois que todo mundo está grande, gente, é fácil. Né? Vem que bota seu dinheiro aqui com a gente. Tranquilo. Mas no começo, quando você está ali, muitas vezes só precisando do crédito, né? Você tem pouca garantia, mas mesmo assim a instituição confia em você e ajuda você. Então, parabéns aí para vocês pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. E eu queria entender um pouco mais também sobre o Plano Safra, né? Nós estamos falando aqui sobre o Plano Safra, o evento que vai ter, mas o que vocês podem trazer para a gente do que é o Plano Safra para quem nunca ouviu falar disso na vida? Então, o produtor rural,
Ele tem ali, por exemplo, eu vou fazer uma lavoura aqui de tomate. Ele sabe direitinho a época que ele precisa plantar, a época de colher. E o que o governo em si ele faz? Ele prepara ali, né, um montante para ele liberar de crédito para os produtores. E esse crédito ele vai ter ali 1 ano. Então, ele começa em julho e vai até junho do outro ano, esse recurso que o governo libera. Entendeu? E ele é dividido para diversas áreas. Como eu te falei, a gente tem o Pronaf, a gente tem o Pronamp, e a gente vai entender ali para enquadrar nos recursos que são liberados. Então, o que a gente fala quando a gente fala plano safra? É exatamente essa liberação do recurso. Então, vem o recurso, então, igual agora, o ano safra ele vai começar agora em 1º de julho. E provavelmente, né, especulações que a gente já procurou saber, está previsto vir 600 bilhões. Então, esses 600 bilhões eles vão ser divididos pelas instituições financeiras, igual quando a gente até comenta com alguns produtores lá. Não são todas as instituições financeiras que recebem esse recurso. São instituições financeiras que fazem esse tipo de crédito, como a Cressol. Então, quando vem essa liberação do recurso, a gente anuncia como plano safra, que é o lançamento, a liberação do recurso com o lançamento das novas taxas para cada recurso. Porque, como eu te falei, o Pronaf ele tem um tipo de linha de crédito, o Pronamp tem outro tipo de linha de crédito. E os produtores, tem produtor que mexe com lavoura, tem produtor que mexe com gado, são diversas linhas. Então, tem produtor que quer comprar maquinário, tem produtor que quer fazer uma estufa nova, tem produtor que mexe com a lavoura de abobrinha, mas quer começar de pimentão. Então, para tudo isso tem linha de crédito. Só que cada linha tem um tipo de taxa, tem um tipo de carência, tem o tempo que você vai poder pagar, igual o custeio. O custeio, você faz ele agora e você vai pagar ele daqui a 1 ou 2 anos, dependendo do custeio que você vai fazer. O investimento, você recebe o recurso todo e a gente consegue dividir muitas das vezes em até 10 anos. E a parcela é anual. Então, o plano safra ele começa dessa forma. É liberado o recurso, é repassado as novas taxas que vão valer durante 1 ano. Sobre 1 ano, que é o ano safra. Então, por isso que eles apresentam como plano safra. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer no nosso evento. A gente quer reunir os produtores rurais da região para a gente passar para eles sobre as linhas que a gente tem, sobre as taxas, sobre a carência, sobre a parte de documentação. Porque, como a gente falou, tem muito produtor que poderia estar adquirindo esse crédito e ainda não adquiriu por, muitas das vezes, falta de informação. Porque, como a Ana falou, quando a gente vai lá, que a gente pega a pasta dele de documento, ele tem toda a documentação e ainda não está adquirindo crédito. Então, é isso aí que a gente quer fazer. Então, nesse plano safra, lançamento do nosso plano safra da Cressol, a gente vai passar as linhas de crédito que a gente tem para atender, as taxas que a gente vai ter, como que a gente trabalha, qual é o intuito da cooperativa. É basicamente nesse sentido aí. Muito bom, muito bom. Lembrando, gente, que a gente está gravando esse podcast um dia antes do lançamento dessas taxas, né? Do ano 2025, 2026, no caso, né? Que vai ser. Então, vai até julho de 2026 esse plano safra, né? Então, quem vai fazer esse plano, né? Fazer parte, vai ter essas taxas válidas até julho do ano que vem. Aí, julho que vem, vai o processo de novo, né? Todo ano tem novas taxas e novas formas, né, de fazer esse empréstimo. É empréstimo que fala? Ou é outro não? É empréstimo mesmo, né? É um empréstimo. O Plano Safra é o programa do governo federal que visa aumentar a produtividade do produtor, de todas as produções dele. Então, ele inicia sempre dia 1º de julho e finaliza dia 30 de junho de cada ano. E vamos supor ali que dentro do Pronaf, que é o pequeno produtor lá, ele quer fazer uma linha de crédito, seja um custeio, que dá lá 250 mil por ano safra. Ano safra significa que se ele fez nesse ano, agora a partir de junho, ele tem esse limite, talvez renovado, no próximo ano ele pode contratar de novo. Ah, legal. Então, assim, depende do valor financiado, valor financiado, capacidade de pagamento, né, o que ele vai fazer. E os investimentos é tudo que ele vai usar a longo prazo. Por exemplo, uma lavoura
Tem lavouras que ela permite ter a colheita em 8 meses, né? Em menos período, ou em até 11 meses. Então, o custeio é exatamente isso. É uma linha de crédito que disponibiliza até esse período, e depois desse período ele pode pagar e renovar o crédito novamente. E o investimento, não. O investimento, vamos supor, ele tem, vamos supor, compra de animais. Ele quer aumentar o gado, né, as vacas de leite, então ele não vai ter aquele retorno dentro daquele período curto. Então, faz sentido ele ter uma modalidade de um crédito onde que vai dar mais prazo para ele, onde que a própria finalidade do crédito é que ele se pague. Não que ele tire o recurso do bolso. Então, vou comprar para compra de animais, a própria compra de animais, bezerro, tudo aquilo que for gerar, ele se pagar com crédito, não o produtor tirar do bolso. Essa é a principal finalidade, né, que a gente vem trabalhando para que ele possa desenvolver, e o próprio desenvolvimento dele na lavoura ou na pecuária, onde que ele tem a produção, ela se desenvolva ao ponto dele, o crédito se pagar e ele ter retorno financeiro. Esse é o nosso intuito. Muito bom. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, que isso tudo aí, até a questão do Plano Safra, a assessoria que a Cressol dá, por exemplo, de chegar junto e pegar na mão, é até um incentivo para algo que está acontecendo, de filhos de produtores não quererem ficar mais no interior, eles querem vir para a cidade, e acaba que acontece um esvaziamento do interior. A gente já conversou isso aqui algumas vezes, né, falando até de políticas públicas, né, o que pode ser feito para incentivar as pessoas a continuarem no campo. Porque para a gente poder comer, tem que ter gente plantando, né? Então, o que vai acontecer se todo mundo falar assim, não quero ficar mais aqui, não? Meu pai é produtor rural, né? Ele trabalha desde 9 anos na agricultura, e eu cresci com meu pai falando, você estuda para você não ficar aqui. Só que a gente está chegando numa fase que as pessoas precisam estudar cada vez mais para ficarem também lá, porque a gente vai chegar num período e o Brasil tem potencial disso, de ser o grande celeiro do mundo, como já é, mas vai ser mais ainda, de alimentar o mundo inteiro. E aí a gente precisa incentivar que essas famílias continuem lá, que os filhos continuem lá, e eu vejo que ter um plano safra, ter vocês, né, e ter esse incentivo e dizer, olha, nós estamos aqui junto com vocês, é uma forma também de cultivar essa permanência dessas famílias, dessas pessoas lá também na zona rural, né? Sim, esse ano até eles estão com a previsão, né, até então que a gente soube, de vir com um recurso maior para as linhas de Pronaf, que são as linhas com pequenos produtores que vivem da agricultura familiar, justamente para incentivar essa área. Para incentivar o pessoal que começou ali com a agricultura na família a se manter naquilo ali. Porque hoje, se a gente for observar, se você for no mercado hoje e for comprar um produto orgânico, é o mais caro, não é? Sim. Por quê? Porque está difícil conseguir um produto de qualidade, um produto ali que muitas das vezes não vem assim, cheio de fertilizante, cheio de coisa. Sim. Então, o pessoal às vezes não está entendendo o quanto o agro é importante. Verdade. Você vê, hoje, se você parar aqui numa mesa para servir um jantar, o básico veio da onde? O arroz, o feijão, a farinha, os legumes. Então, o pessoal não está entendendo que vai chegar, se a gente não conseguir despertar essa parte aí do pessoal para começar a melhorar essa parte de viver ali do agro, eles não estão entendendo, porque vai chegar uma hora que, e se ninguém produzir, o que a gente vai comer? Exatamente. Eu converso muito com o pessoal da feirinha, né? Que acontece todo sábado aqui em Bom Jardim. E é bonito ver com o orgulho que eles falam, né? E não é fácil, até porque nada é fácil, mas eles falam com muito orgulho, né? De cada coisa que eles colocam ali para vender, que é eles que produzem tudo, eles que fazem a colheita, saem de madrugada, botam em cima do caminhão e tal. E é assim, cara, e isso que a gente precisa estimular. E eu vejo que muitos deles são de Conquista, inclusive, né? Daquela região ali de Friburgo. E se eu não me engano, lá tem um colégio
colégio agro, né? Que que ensina as crianças ali desde pequenininho a cultivar a terra e incentivar que as crianças fiquem ali depois, né? Vejam ali como uma oportunidade de crescimento. Eu acho que isso a gente precisa cada vez cultivar mais, essa mentalidade de que você tem investimento, você consegue investimento para você poder desenvolver a sua agricultura e, principalmente, os pais conseguirem passar isso para os filhos. Olha, filho, vale a pena continuar isso daqui, vale a pena manter isso aqui na família e os filhos enxergarem. Talvez, vai lá, faz uma faculdade que tenha a ver com a terra para aprender a lidar melhor, mas continuar ali na terra, né? Exatamente. E o próprio Plano Safra tem incentivo à sucessão familiar dentro do Pronaf Jovem. Então, a partir de 16 anos de idade, os pais, se assim os filhos quiserem, né, trabalhar junto com a lavoura, eles podem adquirir uma DAP, né, que hoje é CAF, jovem, onde que eles podem também estar acionando as linhas de crédito desde 16 anos de idade. Que bacana. Onde que ele trabalha a sucessão familiar. Antes, a gente tem identificado que aos poucos está acontecendo a sucessão familiar. O que aconteceu? Antes, os pais, né, os nossos avós, talvez, sofreram muito lá na propriedade, né, lá naquela produção, aquela lavoura. Sim. Então, o que eles falam? Você estuda, né? Para não ficar aqui. Assim como o seu pai fez, estuda e vai buscar algo melhor, que isso daqui não é vida, isso daqui não dá retorno. Sim. Hoje já está sendo ao contrário. Já está começando, a gente já teve alguns cooperados onde que estão incentivando os filhos a produzirem e a trabalharem. Sim. Porque dá retorno. A gente pode deixar de se vestir, a gente pode deixar de várias coisas, mas deixar de comer, não tem como a gente deixar de comer. E a gente fala também que a tecnologia, a inovação, ela vem cada vez mais ajudando também nessa parte. Sim. Porque se você for observar hoje os grandes produtores mesmo, que tem uma demanda muito grande, eles têm maquinário que ajudam eles. Porque se não fosse o maquinário, eles também não iriam dar conta daquilo ali. Então, o que a gente fala? Hoje ele é um grande produtor, mas ele começou lá de pequenininho. Sim. E como que ele foi crescendo? Porque ele não desanimou? É fácil? Não, é a mesma coisa hoje quando você abre um comércio. Tudo tem o seu grau ali de dificuldade. Mas se você souber passar por aquilo ali, vai chegar uma hora que você vai ver que você... Poxa, um produtor aí que pode... Ele é o patrão dele. Ele trabalha para ele. Se ele quiser ali... Igual hoje com as linhas que a gente tem lá, a gente tem muita linha com maquinário para ajudar eles, para daqui a pouco... A gente espera que vai ter maquinário aí que vai suprir essa parte da demanda ali que a gente fala que, igual hoje, o produtor precisa de colher. Então, muitas das vezes, ele não está tendo quem trabalhe com ele. Uhum. A sucessão familiar vai ajudar nisso? Vai ajudar nisso. Mas também precisa que, assim, vai chegar uma hora que o pai já vai estar cansado, então ele tem que passar a parte de administração para o filho. Mas o filho também vai precisar trabalhar, então ele vai precisar do maquinário para ajudar ele. Então, não para. E o que a gente fala é isso aí, que o agro ele não está parando de crescer. Cada vez mais, se você for procurar ver aí, são diversos maquinários que estão vindo novos para atender a demanda. O que a gente precisa é fazer isso que a gente está fazendo aqui. É incentivar, trazer à tona o agro para o pessoal, mostrar para eles que tem linha para atender, tem recurso, tem como regularizar a documentação que está, às vezes, lá para trás. Ah, eu estou com o documento vencido, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Não, a gente vai cuidar de tudo. Legal. Para isso aí não se perder no meio do caminho. Legal. E a tecnologia ela vem só para colaborar, né? Eu acho que o Brasil ele tem um grande potencial para se autoalimentar e alimentar o resto do mundo, né? Eu acho que o Brasil ele tem tudo, né, gente? A gente foi abençoado por Deus, né? Eu costumo brincar que muitas vezes você joga uma semente no chão, se chover, ela vai nascer. Então, o nosso solo é abençoado, né? Nós temos muita água, a gente tem um povo também muito animado, né? Então, eu acho que tudo isso vem só para colaborar. E unindo a tecnologia, que eu vejo que fora do Brasil,
pela dificuldade, muitas vezes, do próprio país, do próprio solo não ajudar, eles foram obrigados a se desenvolver em tecnologia para aquilo acontecer. A gente, no Brasil, ficou um pouquinho para trás em tecnologia, porque nós tivemos muita bênção de Deus nesse sentido, de muitas vezes ser mais, entre aspas, fácil de você plantar, colher, do que outros países que não têm o clima que a gente tem, né? E não tem o solo que a gente tem. Mas hoje, com essa questão da mão de obra estar um pouco escassa, vindo essas tecnologias de fora do Brasil para o nosso país, eu acho que tem muito a agregar, a crescer e a produção aumentar ainda mais. Porque Sim. Você vê, o Brasil ele planta para a gente e planta para o resto do mundo, né? Parceiro comercial com a China, parceiro comercial com os Estados Unidos. E é isso, o Brasil, se eu não me engano, é o maior parceiro comercial dessas questões de commodity, né? De arroz e tudo mais, da China. Então, você vê a potência que a China é. O Brasil é o principal parceiro comercial com ela. E eu penso que os produtores da nossa região, eles ainda não têm essa visão assim, e como um grande produtor tem. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que eu acredito que sejam estados assim que tem a maior concentração desses produtores. Mas aqui na nossa região tem total potencial daqui a pouco de ter um grande produtor desse tamanho também, né? A nossa sede administrativa é do Sul, né? Uhum. E ali na região ali de Santa Catarina. Eles tiveram... A região de Santa Catarina ali tem um desenvolvimento muito grande. Legal. E uma das... acredito eu que um dos desenvolvimentos maiores do Sul foi pelo número de cooperativas. Tanto a gente não fala só cooperativa como instituição financeira, mas existe cooperativas de transporte, cooperativas em geral. Uhum. O que é uma união de pessoas em prol de um bem comum? Então, ali naquela região de Santa Catarina, né, a nossa Cressol, o nome é Cressol Vale Europeu, porque foram descendências europeias, né, pessoas que vieram de outros lugares e acabaram tendo que se ajudar para poder conseguir, né, expandir. Então, se for pensar no nosso vizinho, nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país capitalista. Uhum. Mas, em contrapartida, ele é o país com maior número de cooperativas. Que legal, não sabia. Então, onde que tem o maior um país que tem um dos maiores desenvolvimentos no Brasil? Qual que é o estado que tem o maior desenvolvimento, né, econômico, desenvolvimento agrícola, pecuário? É a região de Santa Catarina. É o sul do país. Uhum. Né? Então, o sul do país é onde que tem o maior número de cooperativas, onde que traz esse desenvolvimento. Porque tudo que desenvolve aqui, a gente reparte que a gente fala dos grandes bancos, é o lucro que divide para os acionistas. Na cooperativa, é as sobras que dividem para os nossos cooperados. Então, tudo que a gente tem de retorno distribui na nossa comunidade local. Isso traz muita diferença. E isso faz muito sentido para o produtor rural. O pequeno ali precisa de outras pessoas para que ele consiga se juntar. Eu vi que aqui na cidade de Bom Jardim tem um incentivo até por parte da prefeitura também, de maquinários. Eu achei muito legal também a parte das associações. Sim. A gente fez algumas visitas a algumas associações e eles se reúnem, eles vão pedir um maquinário para tal lugar, fui lá na prefeitura, briguei, né, falei com o secretário e tal, então achei muito bacana. Então, esse o sentimento. Eles ali, eles têm uma visão de cooperativa. Nós vamos abrir uma associação de moradores e produtores e vamos nos juntar para a gente trazer as demandas daquela localidade ali ou daquela produção dali para a gente cada vez mais se ajudar e produzir mais, ou a gente se juntar para comprar material mais barato. É esse o sentido. Então, e uma das coisas que a gente viu também que pode potencializar cada vez mais, a gente viu que a prefeitura dá um incentivo legal e tenta cada vez mais estar atendendo. Mas, mesmo assim, o município é muito grande e muito grande na área rural. Sim. E, às vezes, não consegue atender 100% desses produtores. E a gente viu na região de Nova Friburgo, que é ali a região de Conquista, muitos produtores têm seu próprio maquinário, seu próprio trator, né? Tudo aquilo para ele se desenvolver cada vez mais. E a gente vê que esse potencial a gente consegue trazer para Bom Jardim também, futuramente.
Porque existem algumas linhas de crédito que às vezes mas eu pequeno não tenho condição financeira de eu financiar meu próprio trator e pagar, porque o custo está muito alto, os maquinários aumentaram muito de preço. Mas você pode fazer, assim como as associações fazem, se juntar com outros produtores, fazer um investimento coletivo, cada um tem responsabilidade sobre uma fatia e vocês dividirem o maquinário. E até depois, futuramente, vocês terem um próprio. Então, isso ajuda muito com os programas dentro do crédito rural para expandir, aumentar a produção. E a gente tem certeza que, aos poucos, a gente vai conseguir fazer isso daqui em Bom Jardim. A gente identificou em algumas visitas, né, Tainá, que alguns produtores utilizam muito de recurso próprio. Uhum. E, como a gente falou, né, desse case de sucesso aqui de um próprio produtor daqui de Bom Jardim, quando ele tem uma perca grande na lavoura, isso desanima o produtor, né? Poxa, eu investi um dinheiro meu, talvez eu deixei de viajar com minha família, deixei de comprar algo legal para minha casa, de reformar para poder investir na lavoura e de repente eu perdi tudo. Então, tem muitos que o próprio filho traz a visão, porque eu tenho uma filha de 16 anos. Uhum. E eu tenho certeza que ela vê muito mais do que eu faço do que eu falo para ela fazer. Então, a gente é um exemplo. Se o próprio filho viu que, poxa, quanto que meu pai luta, quanto que meus avós lutam, estão lá e às vezes não consegue expandir e acaba, né, tendo um baixo desempenho, talvez podendo ter mais junto com o crédito, então isso acaba desanimando quem está. Mas se você vê ao contrário, não, poxa, eu tive um problema lá, mas eu consegui acionar, eu produzi mais, eu consegui crédito, porque crédito é acreditar. Se você pega um crédito, a gente está acreditando no seu potencial de desenvolvimento e também no seu potencial de conseguir arcar com aquela prestação. E tem muitos produtores produtores e pessoas, né? Antigamente tinha muito medo de crédito, Deus me livre, cartão de crédito, né? Sim, aquela coisa toda, né? Só que todo mundo pega crédito. Eu não pego crédito, não tenho conta em banco, eu não tenho cartão de crédito. Mas você paga uma água e uma luz. O que é uma água e uma luz? Você passou um mês inteiro lá utilizando para você pagar no próximo mês. Isso é um crédito. O cartão de crédito é exatamente isso. Você pode usar ele ao seu favor, usando ele o mês inteiro para você pagar no próximo mês, né? Isso traz também um controle. Então, isso pode trazer também, às vezes, antecipar algum sonho que você tem, né? É claro que tudo com controle na vida, assim como o produtor tem que ter na sua lavoura também o controle de produção, buscar o melhor preço, né? Melhor qualidade de produto e melhor investimento, isso a gente tem que ter na nossa vida, trazer essa visão para a nossa vida, né? Assim como minha filha de 16 anos já tem um cartão de crédito. E você fala assim, Ana Paula, mas você deu um cartão de crédito para ela gastar conforme ela quer? Não. A gente identifica... já identificou que existe um índice de inadimplência muito grande dos 18 aos 30 anos de idade. O que é isso? Às vezes, o adolescente sai, porque 18 anos ainda está saindo da adolescência, do colégio e indo para o mercado de trabalho. Aí ele, às vezes, já recebe um salário, vai lá num banco porque ele precisa receber, abre uma conta, pega um cartão de crédito, acha que aquele limite ele pode gastar e não sabe como que funciona. Então, assim, identificando isso, poxa, às vezes uma pessoa de 18, 19, 20 anos já tem uma inadimplência, já tem um prejuízo de cartão, já tem outras coisas que podem atrapalhar ele, futuramente ele fazer um financiamento de uma casa própria. Ele tem um sonho de ter uma casa própria, de ter um veículo próprio, ou de fazer uma viagem legal que ele quer financiar de alguma forma, ou às vezes questão de saúde, eu não tenho nada disso, mas minha mãe sofreu um acidente, ou eu sofri um acidente, eu preciso de um crédito para pagar uma cirurgia. Não tem possibilidade porque já está com o nome sujo. É verdade. Então, o que eu fiz para minha filha? A partir de 16 anos, pode ter uma conta onde que os pais são responsáveis por aquela conta, e o adolescente ele pode ter um cartão de crédito. Né? Aí minha filha eu fiz, olha, não é para você usar conforme você quer, não. Você tem que usar sabendo que você vai ter aquela fatura para pagar no mês seguinte. Então ela começou a comprar, né? Eu falei assim, mãe, eu posso comprar isso? Pode, compra no seu cartão de crédito. Aí quando chegou no mês de vencer, eu falei assim, você já tem o dinheiro para botar na conta? Ela, eu não. Aí eu falei assim, mas você acha que você comprou e não tem que ter o dinheiro para botar na conta? Você tem que ter o dinheiro para você colocar na conta, porque se você deixar um dia vencer, você vai pagar juros. Sim. E, na verdade, quem vai pagar juros sou eu. Uhum. Aí ela falou assim, então não quero esse negócio, não.
Aí aquilo me veio um pensamento. Às vezes eu achava que era dessa forma. Eu podia usar, eu podia pagar quando eu quisesse, ou bem quando eu entendesse, e não tem aquela visão. Eu falei assim, não, a gente tem que comprar sabendo que a gente vai acompanhar no aplicativo o que você comprou e no mês seguinte você tem que pagar aquela fatura em dia. Aconteceu um imprevisto, deu? Então renegocia antes de vencer, para que você não fique com o nome sujo. Então, assim, o ideal é que você olhe o cartão de crédito, existe na internet falando, porque enrolei com o cartão de crédito, vê como um vilão, mas não. Ele exatamente, no próprio aplicativo, você consegue ver aonde que você gastou mais com lanche, onde que você gastou mais com educação, então ele vai te mostrando os gráficos, onde que você pode conseguir se reequilibrar. E você precisa ter o controle daquilo que você compra. Ela viu o quanto que ela me custa, né? Então, assim, ela viu o quanto que de despesa que ela pode ter e ela falou assim, poxa, assustou que são coisas que são recorrentes todo mês. Então, ela teve uma visão do que ela poderia fazer de mim. Se eu quero comprar uma blusa a mais no mês, então eu vou economizar naquilo que eu vinha pedindo. Sim. Então, traz uma visão. Aí ela passou a me perguntar, mãe, meu cartão vence dia 5, né? Então, e eu só pago o mês que vem? Eu falei assim, então, você tem 10 dias antes do vencimento da sua fatura, ele vira e o que você comprar passa para o próximo mês. Isso é um controle, que se você não quer que caia naquele mês, você tem um período que você vira e você acompanha. Então, eu já estou ensinando ela desde já, porque daqui a 2 anos eu não posso mais ter acesso à conta dela. Ela é responsável pela conta dela. E ela precisa entender de como que funciona. Sim. Ela precisa ir para o mercado de trabalho preparada para as questões financeiras da vida dela, para que ela consiga adquirir os sonhos que ela tem. Ou de um imóvel, né, como eu falei, veículo, o que ela tem, o que ela pretende na vida dela. Porque ninguém vive, vou viver só para trabalhar e comer. Não. Você tem os sonhos, tem os desejos, nem que seja uma viagem, um passeio que tem vontade de fazer. Então, alguma coisa na vida você tem vontade de fazer. E toda escolha que você faz, você deixa de escolher outra coisa. Se eu escolhi encher esse copo de água aqui, eu deixei de escolher encher ele de refrigerante. Uhum. Então, assim, tudo na vida você tem uma escolha. Então, que faça as escolhas certas para que lá na frente você colhe os frutos das escolhas boas que fez, né? Muito bom, muito bom. É interessante isso, que tem até um meme que um tempo atrás viralizou, que o pessoal falou assim, eu ganho 2.000 de salário e tenho 1.500 de crédito, né? Resumindo, eu tenho 3.500. Não, mas não tem, né? Não. Você não tem, né? Então, o pessoal acha que pode gastar o crédito todo, né? E só Deus sabe como que vai pagar, né? Vai fazer. Igual quando eles comentam, daqui a pouco caduca. Tem mas isso, eles né? esquecem que eles geraram um histórico para eles. É verdade, tem isso, né? Tem gente que fala, não, vai botando o nome da família aqui, de 5 em 5 anos, compra o nome de um membro da família que vai caducar. É complicado, mas é um histórico, como que você falou, né? Lá na frente vai precisar de um crédito, não consegue justamente porque no histórico já fica ali tudo arquivado. E isso daí é importante da gente ensinar desde pequeno aí, desde novo, a importância do dinheiro, né? Que a gente precisa trabalhar para poder pagar as contas, conquistar os nossos sonhos, que acaba que, infelizmente, as nossas escolas não ensinam isso, né? Essas coisas passam despercebido. Eu, por exemplo, fiquei aí até o ensino médio e nunca falaram nada sobre como lidar com cartão de crédito, como que você faz para abrir um CNPJ, nada disso, né, é falado na escola. Então, a gente precisa, como pais, né, como mães, ter esse cuidado também com os filhos para que cheguem na fase adulta já tendo ali um conhecimento para que não se enrolem, né? Exatamente. A gente tem um programa na Cressol que a gente tem a Juventude Cooperativista, que é o que a gente está fazendo aqui em Bom Jardim. A gente está fazendo no Colégio Educ, legal. Com adolescentes do 2º e 3º ano do ensino médio, onde que a gente fala sobre educação financeira e isso vai para o currículo dele, da grade escolar, onde que a gente traz informações sobre a educação financeira, sobre como que funciona um crédito, como que funciona um investimento, né? Sobre o cartão de crédito em geral. Nós não tivemos isso. A minha filha ainda não teve, né, essa informação. Então, volta e meia, o colégio até tem uma palestra ou outra hoje, né, sobre educação financeira, mas nós não tivemos. A gente teve que sair do ensino médio para o mercado de trabalho e ver como que funciona. A gente não teve acesso à informação. E muitas vezes os próprios nossos pais
também não tiveram. Né? Muitos deles, às vezes, nem tinham cartão de crédito, nem sabiam também como utilizar. Então, isso está vindo da nossa geração para frente. A gente tem um compromisso também de, como cooperativa, o principal princípio da cooperativa é o interesse pela comunidade. O interesse pela comunidade não só para quem tem conta com a gente, mas a gente trazer informação para a comunidade sobre educação financeira, sobre como gerir um negócio, né? Como que ele pode ter um lucro maior. Então, a gente tem parcerias, né, para que a gente consiga realizar esse trabalho. Então, dentro das escolas, né, a gente já fez isso com empresas e a gente faz também dentro das escolas, trazendo informação para as crianças. Tem nível crianças, né, que tem a mesadinha, né, e tem o olhar para o futuro e tem para os adolescentes, que é a juventude cooperativista, onde que a gente traz essas informações. Isso traz uma diferença muito grande, né, de desenvolvimento para eles. A gente sempre pensa, eu quero sempre melhor para os nossos filhos, aquilo que eu não tive eu quero trazer para eles, mas tem que trazer de informação também. Aquela informação que eu não tive, eu também tenho que trazer de informação para os nossos filhos, né, e também sobrinhos, né, as pessoas que a gente tem na nossa família, porque eles são o futuro. Eles são os futuros empresários, eles são os futuros, talvez, policiais, eles são os futuros que a gente vai lidar ali na nossa sociedade. Então, depende deles, né, para a gente desenvolver cada vez mais. Futuros políticos. Futuros políticos, exatamente. Sai do nosso meio, né, sai gente? Do nosso meio. Sai das nossas famílias, né? Então, se a gente fala, né, brinca, falando, quero um Brasil melhor, tal, tem que cuidar da galera que tá aqui, né? Porque a gente um dia foi a esperança desse país. Aí a gente tá vendo se a nossa geração tá dando conta, né? E aí a gente vai educando a nova geração para dar continuidade nisso. Eu tenho 29 anos, né? Então, quando eu era criança e estava na escola, eu era a esperança desse país. Só que chegou a hora de eu fazer o país dar certo, né? Então vamos ver. A gente está tentando, né? A gente está tentando fazer dar certo o Brasil, né? E aí eu fico vendo, né, como que vai passando as gerações e a gente sempre tem uma esperança de um futuro melhor, mas a gente precisa fazer o nosso presente também melhor, né? Eu acho que é uma das missões que eu acho que a nossa geração tem. Eu vejo que botaram muita expectativa, né, nas nossas gerações, né? Encheram a gente de expectativa, né? E aí eu tô vendo, a gente tá vendo se tá dando certo, né? E a gente precisa trabalhar, né, todo dia, cada vez mais, e educar também os nossos filhos para que dê continuidade no nosso país, né? A gente sempre fala que o exemplo arrasta, né? É verdade. É igual quando a Ana falou aqui sobre o desenvolvimento local. Uma coisa que você até comentou ali na hora. Por que quando você abre uma conta com a gente na Cressol, você é um cooperado? Você não é um cliente. Porque a partir do momento que você entra na cooperativa, você se associa ali a ela. Você vai fazer parte da distribuição de sobras, você vai receber os seus juros ao capital em cima do valor que você estiver investindo ali. Então, igual aqui na Cressol, o que a gente fez aqui nesse ano agora em Bom Jardim? A gente, com o valor que a gente teve, né, dos nossos lucros, dividendos lá, a gente não dividiu isso só para os acionistas. Na Cressol não é dessa forma. A gente divide para todo mundo, por igual, de acordo com o que você movimentou, de acordo com o que você investiu. Então, abri minha conta aqui esse ano. Daqui a um ano eu vou estar recebendo participação de lucro em cima do que eu movimentei. E de acordo com esse lucro que a Cressol tem durante um ano, ela separa um recurso para ela investir aqui no local onde ela está. Aqui em Bom Jardim, esse ano, a gente ajudou o pessoal lá do Semente do Bem, né, Ana? Sim, o Guilherme, que inclusive que indicou vocês para virem aqui no podcast. Exatamente. Então, e teve uma outra também que a gente ajudou. Projeto Chirico. Isso. Que legal. Então, esse valor que a gente pôde dividir para eles foi em cima do que a gente já conseguiu ter de lucro aqui com a cooperativa no local aqui em Bom Jardim. Olha que então, legal. o que a gente fala é exatamente isso. Hoje, às vezes, o pessoal tem investido muito nos bancos digitais e eles estão esquecendo dessa importância que a cooperativa traz. Então, por que eu vou abrir uma conta lá na Cressol? Porque a Cressol está visando o desenvolvimento local. O que a gente, igual quando a gente vai fazer um evento, o que a gente fala?
A gente vai comprar as coisas que a gente precisa com o pessoal do local onde a gente está, porque a gente precisa ajudar o pessoal. Igual quando a gente vai fazer uma liberação de crédito, quando a gente vai ver uma taxa para um cooperado nosso, a gente não vai querer cobrar dele um absurdo ou algo que fuja dali do que ele pode arcar, sendo que depois a gente também vai devolver para ele em participação de lucro. Então, eu não posso deixar aquele cooperado meu ali se perder no meio do caminho, se eu estiver vendo que hoje todo mundo pode se apertar, todo mundo pode ter uma dificuldade, então a gente está ali para amparar. Por quê? A gente não pode deixar o nosso cooperado ter um prejuízo, porque não, a gente está acompanhando ali, a gente faz as visitas, a gente entende o que ele precisa, a gente adequa os produtos para ele. É igual a gente já teve cooperado aqui, que estava com um valor investido em poupança, sendo que ele tinha um valor excelente que poderia estar numa aplicação rendendo o dobro, isso sendo pessoa jurídica, hein? Entendeu? Então, é o que a gente fala, a gente não está ali para bater meta. A gente está ali para entregar resultado. Então, a gente precisa entender a sua demanda, entender o que você precisa, ver o seu perfil e te adequar. Para que você possa se desenvolver e a cooperativa vai desenvolver com isso aí. E é o que eu queria falar exatamente sobre isso. E a gente vai desenvolver o local onde a gente está e vai trazer recurso para todo mundo. Tanto as entidades que não têm, né, fins lucrativos, quanto as outras entidades que são cooperados nossos e que não vão parar de crescer enquanto a gente estiver ali dando suporte nessa área financeira. Muito legal, muito bom. O Fundo Social é uma parte, né, do recurso, onde que a gente tem a distribuição de resultado, um vai para um fundo de reserva, outra parte vai para distribuir para os nossos cooperados em conta corrente, no saldo de capital dele, e outra parte é o Fundo Social. O Fundo Social a gente escolhe instituições sem fins lucrativos da cidade onde a Cressol está inserida e ele traz para a gente. A nossa maior necessidade é material escolar, a nossa maior necessidade é de ventiladores, ar-condicionado, ele traz para a gente um orçamento e a gente verifica a viabilidade junto com a nossa central, vê as documentações, se aquele projeto faz sentido mesmo para a comunidade e a gente entrega esse recurso. Foram 19 mil investidos em fundo social aqui na cidade de Bom Jardim. Então, isso traz para a gente também uma visão para a gente mostrar para os nossos cooperados. Não foi a Cressol que trouxe esse recurso e distribuiu. Foram todos os cooperados que tiveram contas com a gente, que trouxeram esse resultado, que pôde fazer com que a gente distribuísse esse recurso na cidade. Então, hoje eu falo, eu não tenho condição financeira hoje de ajudar uma instituição, né? Eu não tenho condição de tempo para poder disponibilizar, de estar lá. Mas se você tem uma conta numa cooperativa, você já está contribuindo de alguma forma. Então, a gente sempre mostra, né? Em Cordeiro, a gente teve também a distribuição dentro da APAI, né? Teve outras instituições sem fins lucrativos e a gente traz sempre para eles. Não foi a Cressol, foram nossos cooperados que disponibilizaram o tempo deles com a gente, né, onde que fez com que a gente conseguisse desenvolvê-los e trazendo para eles esse recurso para a cidade. Então, esse é o nosso intuito, nossa maior importância também de hoje você ter uma diferença de ter uma conta numa cooperativa e ter num banco, que visa o desenvolvimento local. Muito bom, legal. Isso é informação importante da gente saber, principalmente para ajudar no desenvolvimento da cidade, no desenvolvimento local. Então, já me fez repensar também, tá vendo? Porque realmente faz muito mais sentido, né? É interessante que até essas questões dos bancos digitais, né? A gente chama banco digitais, mas eu vi recentemente que nem é chamado de banco, né? É meios de pagamento, né? Porque até o famoso que usa bank no nome vai ter que tirar o bank, porque não é banco, né? Só se tiver agência que pode ser chamado de banco. Então, é até bom a gente repensar muitas vezes, né? Onde a gente vai investir, porque investindo, por exemplo, colocando seu investimento na Cressol, por exemplo, você está investindo na cidade também, né? Então, exatamente. Muito legal, cara, muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. E conte sempre com a gente para poder estar aí ajudando vocês na divulgação de que vocês tiverem de evento. O Noar Podcast está sempre à disposição aí da Cressol. Com certeza teremos aí parcerias aí grandes aí pro futuro. E para a gente poder caminhar para o final do nosso podcast, faz aí o convite para o evento, reforça aí o dia, onde que vai ser, o que vai ter, fala para a gente aí.
Passando para convidar primeiramente no ar podcast para estar presente no nosso evento também. Vocês são muito bem-vindos, você Obrigado. E toda a sua equipe. Nosso evento vai ser no próximo dia 10 de julho, quinta-feira, às 18 horas, no Galpão Cultural daqui de Bom Jardim. A gente vai falar sobre as linhas de crédito rural, como que fazer para contratar o crédito, o valor que vai ser financiado nesse novo ano safra, as novas taxas de juros, documentações necessárias e também a gente vai ter presente no nosso evento empresas com exposições de maquinário agrícola, empresas com exposições de veículos e no final a gente vai ter também um coffee break para receber quem estiver presente. Então a gente só pede para que a gente possa fazer um atendimento de excelência, tá? Atendendo a todos que vão estar presentes junto com a gente e fazer a confirmação de presença pelo nosso número de WhatsApp, que é o número da Tainá, que é o DDD 22 988 16 77 58. Muito bom. Vou deixar também o número do WhatsApp na descrição aqui do episódio. É só você dar uma olhadinha aí, mandar mensagem pra Tainá aí, que ela vai te atender com todo carinho, com certeza. E a pessoa que queira ir lá na Cressol, como que faz? É só chegar, procura quem? Como que a gente faz aí, a pessoa que queira visitar a agência aqui de Bom Jardim? Nós estamos lá de segunda a sexta. A agência abre 9h30 e fecha 3h30. Então, durante esse horário, nós vamos estar lá. Tem a Ana, que é a gerente de pessoa jurídica, atende as empresas aqui da região e é responsável da nossa agência. E tem eu que atendo na parte de pessoa física e pessoa física agro. E tem os nossos amigos que não estão aqui, que são os 2 Lucas que a gente tem lá na agência, que estão lá como os nossos assistentes e também atendem a todo o pessoal. Que precisar, qualquer dúvida, pode procurar a gente. Se precisar de ajuda, tiver em dúvida, né? Que a gente fala que às vezes a pessoa acha que uma pergunta simples pode ser uma coisa boba, né? Pode chegar pra gente, pode perguntar que a gente está lá, disponível. Muito bom, muito bom. Então, galera, muito bom o podcast. Gostei demais de conhecer vocês, conhecer a Cressol também. E como eu disse, estamos aí à disposição sempre que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada, é um prazer estar aqui junto com vocês. Galera, olha, a gente tem podcast quinta-feira, 8 horas da noite. Você, nosso convidado, também está com a gente e nós vamos receber o Júnior Werneck. Ele é especialista em prótese capilar. Ele já esteve aqui no nosso podcast, mas agora ele vai voltar falando de um projeto social também muito bacana. A gente falou sobre projeto social aqui, mas ele também tem um projeto social que ele iniciou recentemente. A gente vai bater um papo muito legal, que é um projeto social para ajudar crianças que estão passando com algum problema de saúde, que perderam os cabelos, né? E aí ele está tendo esse trabalho social de ter essa prótese capilar também para crianças. Então a gente vai estar conversando sobre esse projeto muito bacana que ele está desenvolvendo, também sobre o seu trabalho, enfim, um podcast muito legal. E o Júnior Werneck é daqui da nossa região, é daqui de Bom Jardim, lá de Barra Alegre, e está fazendo um trabalho muito legal em toda a nossa região. Então o podcast vai ser muito bacana, quinta-feira, 8 horas da noite. Quero agradecer também aos nossos parceiros, SAF Assistencial, Free Online, Soneca Colchões, Soneca Home, são os grandes parceiros aqui do nosso No Ar Podcast. Thalia também está sempre aqui nos bastidores, operando o nosso podcast. Gratidão sempre, tá bom? Gente, um beijo no coração e até o nosso próximo episódio. Valeu, tchau, tchau!